Oi, turma, boa noite. Para que possamos dar continuidade aí ao nosso estudo da ergonomia, vamos iniciar hoje o conteúdo sobre a norma regulamentadora 17. Vimos uma introdução sobre ergonomia, né? E agora a gente vai ver o início aí sobre itens da NR 17, tá? Serão 2 aulas destinadas só para abordar os itens da norma regulamentadora que fala sobre ergonomia. Então, pessoal, só para que a gente possa relembrar, a NR7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ela tem foco no trabalhador. Por quê? Ela exige a realização de exames para monitoramento da saúde e integridade física do colaborador. Então, serão exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, troca de função. Então, a NR17 tem como foco o trabalhador. A NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tem como foco o ambiente de trabalho, porque é onde a gente vai avaliar ruído, vibração, calor, demais riscos, né, relacionados a todo o ambiente de trabalho. E a ergonomia, né, a NR17? O nosso foco é o trabalho, né, é a interação do trabalhador com o seu posto de trabalho. Então, a NR17 ela vai dispor requisitos, né, que devem ser obrigatórios, relacionados a fatores do trabalho, a interação mesmo do colaborador com o seu posto de trabalho. Então, na NR17, a gente tem o texto geral, que vamos ver agora. Temos o anexo 1, que fala do trabalho dos operadores de checkout, que é o caixa, né, do supermercado. E temos o anexo 2, que fala do trabalho em teleatendimento, ou telemarketing, né? O anexo 1 e o anexo 2 a gente vai ver na próxima aula. Aqui vamos ver o texto geral da norma, tá? E aí a próxima aula a gente vai ver mais sobre o trabalho dos caixas, né, de supermercado e do telemarketing. Então, pessoal, a palavra ergonomia quer dizer trabalho e regras, normas, né? Então, o objetivo da ergonomia é transformar o trabalho de forma a adaptá-lo às características e variabilidade do homem e do processo produtivo. Então, a ergonomia, ela busca adaptar as condições de trabalho às características psico e fisiológicas do trabalhador. Eu uso muito essa palavra, psicofisiológicos, porque está relacionado ao psicológico, ao físico, à fisiologia mesmo, né, do trabalhador, como altura, peso, né? Então, é a gente fazer a adaptação do trabalho ao homem. E eu sempre aviso isso na turma para os meus alunos. Não é o homem que vai se adaptar ao trabalho, é o trabalho que deve se adaptar ao homem. Então, se eu tenho 2 colaboradores com alturas totalmente diferentes, eles vão trabalhar na mesma bancada, consequentemente, um desses trabalhadores será prejudicado, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um trabalhador muito alto para trabalhar numa bancada baixa, ele vai fazer uma curvatura na coluna, que a curto prazo ele vai desenvolver lombalgias, né, que são dores na coluna. Então, não tem como ele se adaptar à bancada, é a bancada que vai se adaptar a ele, é a altura da bancada, é o trabalho que vai se adaptar ao colaborador. Então, inclusive para questões de prova e para a prática mesmo, sempre lembrar o trabalho que deverá se adaptar ao trabalhador. É o posto de trabalho que deve se adaptar às características psico e fisiológicas do trabalhador. Então, é a cadeira regulável, são as metas relacionadas à demanda de trabalho adequadas. Então, a adaptação ela vem do posto de trabalho. Qual é o objetivo da NR17? Né? Estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psico e fisiológicas dos trabalhadores, para proporcionar conforto, segurança e desempenho suficiente. Por que o desempenho suficiente? Nós entendemos que o trabalhador, num ambiente saudável, né, ele vai produzir mais e melhor. Então, pessoal, nas condições de trabalho, a gente tem os seguintes aspectos: levantamento e transporte de cargas e materiais, o mobiliário, os equipamentos, que são máquinas, né?
e as condições ambientais do posto de trabalho. Essas condições ambientais são ruído, iluminação, né? Tudo isso tem uma maior visibilidade, porque é aquilo que eu consigo ver, é aquilo que está mais visível a olho nu, que o colaborador pode reclamar de determinadas dores. Então, o levantamento e transporte de cargas pode gerar dores osteomusculares, um mobiliário inadequado também. E as condições ambientais do posto de trabalho, como ruído, né, iluminação, também é fácil de ver, de identificar, né? Agora, um aspecto, né, das condições de trabalho que tem menor visibilidade é a organização do trabalho. O que é essa organização do trabalho? É a rapidez, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho. Então, isso, muitas das vezes, tem menor visibilidade. Eu gosto muito de mostrar o exemplo do frigorífico, onde a gente teve muitos trabalhadores adoecidos, onde a gente tem muitos trabalhadores adoecidos, em razão do ritmo acelerado de trabalho, né? Então, a organização do trabalho, ela tem que ter regras, normas que estejam adaptadas às condições psico e fisiológicas do trabalhador, né? Então, não podemos deixar de lado esse aspecto de organização do trabalho, né? E o que é o aspecto de organização do trabalho? São as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. Tudo isso também tem que estar adaptado às características psico e fisiológicas do trabalho. Bom, pessoal, então a análise ergonômica do trabalho. Eu comentei na primeira aula com vocês e agora eu vou explicar mais aprofundado sobre esse programa, sobre esse documento. Né? Dentro da nossa área de segurança, a gente entende que existem os documentos obrigatórios e que esses documentos, além de elaborados, eles têm que ser implementados na empresa, executados, né? Então, a análise ergonômica do trabalho também é um programa que a gente tem que conhecer, entender, saber elaborar, tá? A ANR diz que cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, AET, para avaliar as adaptações das condições de trabalho e as características psicofisiológicas dos trabalhadores, tá bom? Então, toda empresa tem que elaborar análise ergonômica do trabalho? Não, não é toda empresa. São as empresas que têm um risco considerável relacionado a fatores ergonômicos, tá? É uma obrigatoriedade do empregador providenciar a análise ergonômica do trabalho. É um programa, né, constando todos os riscos ergonômicos, a análise específica de cada tarefa, né, ali dentro da empresa e as medidas corretivas, as medidas propostas de solução. Então, uma observação aqui para vocês. Quem deve elaborar a análise ergonômica do trabalho? A nota técnica 287 de 2016 estabelece os seguintes itens. Profissional que possua os conhecimentos específicos para a realização da atividade, bem como conhecimento prévio de formação de nível superior dos sistemas humanos. Então, pessoal, a NR17 ela não fala quem deve elaborar a análise ergonômica, qual profissional vai elaborar a análise ergonômica. Mas a gente tem essa nota técnica que ela especifica que tem que ser um profissional com conhecimentos na área e que tenha formação de nível superior, né? A responsabilização do profissional elaborador em caso de imperícia ou inabilidade com eventuais repercussões negativas no ambiente de trabalho. Então, esse profissional que elaborou, ele vai se responsabilizar em caso de imperícia, tá? Mas quem deve elaborar a análise ergonômica deve ser esse profissional com conhecimento na área e nível superior. Então, não se fala qual o nome do cargo, o nome do profissional. A gente tem também o manual da NR17. É um documento que auxilia na elaboração desse programa. Esse manual foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na época, né? É um documento muito útil. Ele ajuda esse profissional a elaborar a AET, né? A Análise Ergonômica do Trabalho. Então, vamos ler aqui o seguinte item. A análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo para a resolução de um problema complexo que exige o conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se atingirem o desempenho e a produtividade exigidos.
Isso aqui é um item dentro lá do manual da NR17, tá, pessoal? Então, vocês, além de ler a NR17, é interessante que vocês também façam a leitura deste manual. Bom, pessoal, então dentro da AET, a gente tem que ter 3 itens principais, né? Que é a análise da demanda, a análise da tarefa e a análise da atividade, tá? O que é a análise da demanda? A análise da demanda é a gente entender a quantidade de trabalho que esse funcionário está desempenhando, né? A gente vai entender qual é a demanda, o que ele precisa realizar ali dentro da empresa, né? Então, tudo isso vai ser descrito, vai ser uma análise in loco, né? E escrito na análise ergonômica do trabalho, né? Deverá ser feita também a análise da tarefa, então vai ser feito in loco a análise de toda a tarefa desempenhada pelo colaborador, né? Todas as atividades que ele desempenha, né, durante a sua jornada de 8 horas diárias. E também deverá ser feita a análise de cada atividade. A atividade é parte da tarefa. Então, por menor que seja a atividade, vamos supor, um empacotamento, né, por menor que seja, a gente vai analisar, né, cada um desses itens para poder descrever. A AET, como eu falei para vocês, é uma análise minuciosa, então a gente tem que fazer, né, a observação in loco desses 3 itens, da demanda, da tarefa e da atividade. Bom, pessoal, então vamos lá. Sobre o transporte de cargas. Quando vimos a NR11, eu comentei isso com vocês, mas vale ressaltar. Na CLT, a gente tem um limite de 60 quilos para transporte, né, de peso máximo. A NR17, ela não estabelece esse limite, ela não compactua com o que está escrito na CLT, tá? E ela deixa claro o seguinte: não deverá ser exigido nem admitido transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer a sua saúde ou sua segurança. Então, pessoal, para vocês entenderem como é importante esse item da NR17, ela não estabelece um limite de peso, porque o item da NR entende que cada colaborador tem a sua individualidade, né? A sua variabilidade individual. Então, a NR diz que é proibido estabelecer um peso que possa comprometer a saúde ou a segurança do trabalhador. E cada colaborador tem o seu limite, né? Então, ela entende que tem que ser feito um estudo individual para identificar o limite máximo de peso, tá? Ao contrário da CLT, que estabelece um limite de 60 quilos. E o artigo 390, né, também da CLT, limita em 20 quilos o transporte para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional da mulher. Bom, então, ainda, né, sobre a NR17. O item 17.2.5 diz que mulheres e trabalhadores jovens devem ter o peso máximo nitidamente inferior àquele admitido para os homens. Então, ela também não estabelece qual é o peso, mas ela deixa claro que tem que ser um peso nitidamente inferior, tá? Bom, então, um item importante que eu não poderia deixar de passar para vocês é o treinamento para o transporte manual regular de cargas. Na aula de ontem, eu mostrei para vocês posturas ideais para fazer o levantamento e o transporte de peso, né? E aqui a gente está vendo a importância desse treinamento, né? É uma obrigatoriedade da NR17, né? Então, ela fala que deve ser feito um treinamento com instruções satisfatórias do método de trabalho para salvaguardar a saúde e prevenir acidentes, né? Então, o item 17.2.3 diz que todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. Então, todo transporte de cargas que não as leves deverá ser feito em treinamento. E é aquele treinamento que eu mostrei para vocês ontem, né? Manter as pernas
afastar os pés um pouco mais afastados para facilitar o equilíbrio, manter a carga mais próximo do corpo possível, manter a coluna ereta, né? Então, esse treinamento é importante e é uma exigência da NR17. Bom, pessoal, então sobre as condições de trabalho, né? A NR diz que todo trabalho que for realizado na posição sentado deve ter um posto de trabalho planejado ou adaptado para esta posição, tá? Então, é aquela cadeira regulável, com encosto para o cotovelo. Então, todo trabalho que for realizado na posição sentado, tem que ter um planejamento. Aí ela estabelece os requisitos mínimos. A altura deve ser ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. As características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. E aqui a gente tem fotos, né, de cadeiras totalmente inadequadas. Também a NR17 diz que as cadeiras devem ter borda frontal arredondada e o encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar, né? Então tem que ter uma leve adaptação na coluna, né, na região lombar. Então esses são os requisitos mínimos de conforto para o trabalho sentado. E a gente está vendo aí trabalho sendo realizado de forma desconfortável, sem cumprimento com a NR17, né? Então, pessoal, ainda sobre o trabalho sentado. Na análise ergonômica do trabalho, a partir, né, da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido o suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. Então, esse suporte para os pés, ele vai ser adaptado a partir do estudo da AET, como vocês viram, em casos em que a cadeira não é regulável e o trabalhador não consegue apoiar os pés no chão, tá? Então, a gente tem aí a adaptação de acordo com a análise ergonômica do trabalho, a obrigatoriedade do suporte. Bom, o item 17.3.2 da NR estabelece que, para o trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: ter a altura e característica da superfície de trabalho compatíveis com o tipo da atividade, ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequada dos segmentos corporais. Então, é uma obrigatoriedade da NR17 que essas mesas, bancadas, tenham essas características, esses requisitos mínimos, para favorecer o conforto, né? E para o trabalho que deve ser realizado em pé, né? Quais são as exigências? Todo trabalho que for realizado em pé deverá ser disponível de assentos para descanso e esses assentos deverão ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Então, o trabalho, quando ele é realizado obrigatoriamente em pé, a empresa tem que fornecer assentos no momento das pausas, tá? Então, é para o trabalhador ter autonomia. A hora, né, da pausa ele está sentado, hora do trabalho ele está em pé. É uma obrigatoriedade da NR17 que sejam disponibilizados esses assentos. O item 17.3.2.1 estabelece que, para o trabalho que necessite também da utilização dos pés, como os pedais, eles devem ter acionamento, né, e posição e dimensão que possibilite fácil alcance, para que seja mantida também uma postura ideal, né? Deve ter também ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado. Aí a gente lembra da máquina de costura, né, que normalmente ela é acionada pelos pedais. Então, esses pedais têm que ter um acionamento com um posicionamento acessível, com dimensão ideal, fácil alcance, com ângulos adequados, para poder facilitar, né, o conforto do trabalhador. Bom, pessoal, então a NR também diz que os equipamentos dos postos de trabalho devem ser adequados às características psicofisiológicas do trabalhador e à natureza do trabalho a ser executado. Então, não existe uma regra de altura, de material,
porque a norma ela deixa claro que tem que ser adequado às características da natureza do trabalho e das condições físicas e psicológicas do funcionário. Então, as atividades de leitura de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia devem ter suporte ajustável adequado para documentos, na forma que possibilite boa postura, evitando muita movimentação do pescoço e fadiga visual, né? Então, a fadiga visual pode ocasionar dores de cabeça e a movimentação do pescoço também dores osteomusculares. Então, quando for necessário visualização, né, de documentos, tem que ter um posicionamento e um suporte ajustável, né, para facilitar aí essa atividade. E o documento deve ser de fácil legibilidade, sendo proibido papel brilhante ou outro tipo que provoque ofuscamento, né, para evitar aí a fadiga visual. Bom, pessoal, as condições ambientais de trabalho. Como eu falei para vocês, condição ambiental de trabalho é iluminação, é ruído. Então, quando a gente tem atividades que exigem uma solicitação intelectual, concentração, atividades que exigem um esforço mental, né, uma concentração mesmo, é necessário que seja adaptado recomendações de conforto para essa iluminação, ruído, temperatura, tá? Então, quais exemplos que a gente tem aí dessas atividades que precisam estar adaptadas? Salas de controle, laboratórios, escritórios, desenvolvimento de projetos, análise de projetos, entre outros. Então, esses setores de trabalho que exigem uma solicitação intelectual, eles têm que cumprir com as condições ambientais, de acordo com o item 17.5 da norma. Vamos ver quais são essas condições. Bom, a temperatura efetiva tem que estar entre 20 e 23 graus Celsius. Lembrando, gente, essa temperatura é para conforto térmico. Conforto, tá? Não é um limite de tolerância para quem trabalha com calor, não. Ela está relacionada a conforto térmico para quem trabalha com solicitação intelectual, tá? Velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo. Umidade relativa do ar não inferior a 40%. E os níveis de ruído, a NR17 não estabelece. Ela fala que tem que ser de acordo com a NBR 10.152, tá? Bom, então vamos ver mais aqui sobre esses riscos aí relacionados a condições ambientais. O ruído, para conforto, né, ele está entre 60 e 65 decibéis. Então vamos ler. Para as atividades que possuem as atividades definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 decibéis e a curva de avaliação de ruído de valor não superior a 60 decibéis. Então, esse ruído, gente, é um ruído de conforto, tá? É para conforto para quem trabalha com a exigência intelectual. Não confundir com o limite de tolerância de ruído excessivo na NR15, que é de 85 decibéis. Esse ruído aqui, estamos falando de ambiente de trabalho que tenha solicitação intelectual, tá? O ruído excessivo, ele é determinado lá na NR15, né? E o limite de tolerância dele é de 85 decibéis, diferente disso aqui. Bom, então, a própria NR17 diz que o ponto de medição do ruído tem que ser próximo à zona auditiva do trabalhador e da temperatura efetiva, da velocidade do ar e da umidade relativa do ar tem que ser na altura do tórax do trabalhador, tá? Então, essas condições de conforto, mais uma vez, relembrando, é para atividades que exijam esforço intelectual, né? Então, o índice de temperatura efetiva na NR17 é para conforto térmico, tá? E o IBUTG, que é o limite de tolerância para calor, está relacionado à sobrecarga térmica, também não confundir, tá? A NR17, ela estabelece a temperatura ideal para conforto térmico para quem vai trabalhar com solicitação intelectual. A NR15, que fala dos limites de tolerância do risco, vai determinar o índice bulbo úmido, termômetro de globo, né, a temperatura do IBUTG, de acordo com a sobrecarga térmica. É o limite de tolerância para quem trabalha exposto a calor.
tá? Então, são itens diferentes. Bom, pessoal, então ainda sobre as condições ambientais, de acordo com a NR17, a iluminação também deve ser adequada e apropriada à natureza da atividade, tá? É ideal que se tenha a iluminação natural, né, e a iluminação artificial. A iluminação artificial, em geral, deve ser uniformemente distribuída e difusa e suplementar, tá? Então, deve-se evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Mais um item importante aí da NR17 sobre iluminação. Então, turma, esses são um dos principais itens do texto mesmo da norma, né? A gente vai continuar o estudo da NR17. Na próxima aula vamos falar dos operadores de checkout e operadores de telemarketing. E eu vou deixar 3 questõezinhas aí para vocês responderem, beleza? Qualquer dúvida podem postar no mural ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp.